Estamos prestes a presenciar uma possível terceira guerra mundial? Por um lado, a Rússia quer tomar, custa que custar, a Ucrânia, e a China quer tomar, custa que custar, Taiwan. Por outro, a OTAN, junto com os Estados Unidos, estão mobilizando o mais rápido possível para proteger os seus aliados. Mas antes que a gente prossiga com o vídeo de hoje, queria deixar aqui umas boas-vindas para todos que estão assistindo nossos vídeos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Oswaldo Ribeiro Filho, sou fotógrafo jornalista e durante anos trabalhei fotografando os protestos violentos, situações de alto risco e vi o quanto que a nossa imprensa manipula a gente. Não só vi, mas aprendi a observar as táticas de manipulação dela. O intuito do nosso canal não é que eu seja o dono da verdade, mas que juntos aprendemos como questionar as informações que a gente recebe e como a gente pode não ser mais manipulado pela imprensa tradicional. Se você está assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E também, se você está assistindo com uma certa frequência, se inscreva também no canal. Lembrando, gente, todo dia às 8 horas da manhã tem um vídeo novo. E através da inscrição de vocês, o nosso canal vai crescer cada vez mais e cada vez mais pessoas vão poder assistir os nossos vídeos. Na matéria da Terra.com, Rússia pode invadir Ucrânia a qualquer momento, diz Estados Unidos. Enquanto a Rússia concentra mais de 100 mil soldados perto da fronteira, Moscou disse que não está planejando a invasão. Rússia pode invadir a Ucrânia dentro de dias, semanas, mas ainda pode optar por um caminho diplomático, diz assessor de segurança nacional da Casa Branca. Estamos na janela. A qualquer momento, a Rússia pode tomar a ação militar contra a Ucrânia, ou pode ser daqui a algumas semanas, a Rússia pode optar por seguir um caminho diplomático, diz Sullivan no programa Fox News Sunday. Por que a Rússia quer invadir a Ucrânia? Bom, vamos contar um pouco da história para quem tem menos de 40 anos de idade, ou menos de 35 anos de idade. Antes, a Ucrânia fazia parte do bloco chamado União Soviética. A União Soviética era considerado o maior país do mundo, que tinha fronteiras que fazia com a Coreia do Norte e até o próprio Estados Unidos, e chegava até perto da Polônia, as maiores fronteiras do mundo. Antigamente existia dois grandes blocos ideológicos, o comunismo da União Soviética e o capitalismo. A Ucrânia, na época quando fazia parte da União Soviética, ela era uma das áreas estratégicas militares a qual a própria Chernobyl, que era basicamente a usina nuclear, tinha como sua casa. Ela tinha várias bases de armamentos nucleares, porque lá se encontra bastante urânio. E por isso que durante muitos anos a Ucrânia ficou sempre no controle da União Soviética. E é um dos motivos que a Rússia quer de volta a Ucrânia. Puramente armamento e não mais ideológicos políticos. Vamos aqui para a próxima matéria aqui para vocês acompanhar um pouco mais. No DW, que é um veículo alemão, muito bom. De vez em quando escreve umas besteiras, mas é muito bom. Rússia já tem 70% ibérico para invadir a Ucrânia. A Rússia já acumula 70% ibérico
que Kremlin planejou destacar para a fronteira da Ucrânia até metade deste mês, o que pode dar ao presidente Vladimir Putin a opção de lançar a invasão em grande escala no país vizinho. Moscou enviou 110 mil soldados na região, mas ainda não está claro se Putin planeja, de fato, ordenar uma ofensiva. As informações foram divulgadas à imprensa por autoridades americanas, que estiveram em reuniões sobre a crise na Ucrânia no Congresso dos Estados Unidos com aliados europeus. Segundo as autoridades que discutiram avaliações internas com os jornalistas, nas condições de que não serem identificados, há vários indicadores que sugerem uma possível invasão nas próximas semanas, apesar das dimensões da suposta ofensiva ainda não serem evidentes. Contudo, ainda seria possível buscar uma solução diplomática na crise. Enfim, aí a matéria se aproxima, entra mais em detalhe e tal, não sei o que, e bababá. Vamos para a próxima matéria aqui, estou pondo uma matéria aqui que é interessante porque muitos países que fazem parte da OTAN estão com medo de enviar tropas. Como eu falei no início do vídeo, é uma possível terceira guerra mundial. Uma possível terceira guerra mundial, a qual vai unir três blocos, três países com maior potência nuclear do mundo. Ué, Oswaldo, mas não é só Rússia e Estados Unidos? Não. China também está envolvida nessa história. Eu não peguei as matérias aqui da China não, mas está envolvido. Estados Unidos, Rússia e China. Ao ponto que os Estados Unidos envia tropas, né, para a Alemanha, e esse pode ser chamado a qualquer momento. Aqui na matéria fala que são 3 mil soldados. Tem matérias que falam que foram 9.500 soldados americanos que estão à pronta guarda. Oficialmente, a Ucrânia ela não faz parte da OTAN. Extraoficialmente, ela se tornou parte da OTAN. E isso é uma coisa que a China e a Rússia não ficaram muito satisfeitos. Porque eles não querem que os países ex-países que faziam parte do bloco da União Soviética se aproximam dos países capitalistas malvados. Sim, gente, estou sendo irônico, mas... E isso é uma coisa que muita gente está se assustando. Muita gente está se assustando. Na matéria que a gente pulou, crise na Ucrânia. Por que Estados Unidos enviarão milhares de soldados para a Europa? De novo, essa matéria aqui é um pouco antiga, mas fala assim, cerca de 2 mil soldados de Fort Bragg, da Carolina do Norte, serão enviados para a Polônia e a Alemanha. Outros 1.000 que já estão na Alemanha seguirão para a Romênia. Seu destacamento soma 8.500 soldados que o Pentágono colocou em alerta no mês passado, para estarem prontos para serem enviados à Europa se necessário. Moscou nega que haja planos e tal. Aquele, tipo assim, não, a gente só colocou 100 mil soldados. Existe um ditado antigo que fala, aqueles que negam o passado tendem-se a repetir no presente. A Primeira Guerra Mundial, sabe como é que ela surgiu? Para quem nunca estudou história direito, ou nunca quis aproximar, surgiu, não foi por causa da morte do imperador, não. A Primeira Guerra Mundial já estava assim nos primórdios, meses, anos antes, com a formação de 2 megablocos. É engraçado que anos atrás eu estava conversando com alguns amigos meus e eu falava sobre isso, de ficar alerta para uma possível guerra, porque o cenário global está muito parecido com a Primeira Guerra Mundial.
Por um lado, tinham os grupos que juntavam a Alemanha, que era a Alemanha, Itália e... não, Alemanha, Áustria e um outro país que agora não estou lembrando. Por outro, era Inglaterra, França e Itália. Isso na Primeira Guerra Mundial. Os aliados e a força dos aliados e as forças do Axis Force, como se fala em inglês, né? Tinha dois blocos econômicos, militares e estratégicos. Hoje em dia, existem dois grandes blocos econômicos, militares, estratégicos. A OTAN e o BRICS. Só que o BRICS está caindo aos pedaços porque a Índia brigou com a China, feio, e a Índia está meio que tipo, dando um dedo pro o ditador, o presidente da China. A África do Sul tá olhando para essas coisas, tipo assim, sem entender. E o Brasil? O Brasil tá sentado e fala assim, vamos ganhar dinheiro. Foi por isso que o Bolsonaro foi para conversar com... tá indo, né, conversar com Vladimir Putin, o presidente da Rússia, para ganhar dinheiro. Já que os Estados Unidos está de mimimi com o Brasil, então tá, vamos ganhar dinheiro lá na Rússia, vamos. E tem a OTAN. Hoje, oficialmente, a gente tem dois blocos políticos, econômicos e militares. Ah, mas Oswaldo, o BRICS não é militar. Quando você cria um bloco econômico, você cria um bloco econômico com viés militares também, viu, gente? Ou vocês não sabiam que o gripe brasileiro está sendo fabricado para ser vendido para países que fazem parte do BRICS? Pois é. Ah, mas que país, Oswaldo? A China não vai comprar isso não. Não, Índia. A Índia já está interessado em comprar 3 caças. Interessado só. Para ver como é, se são bons. Se for bons, eles compram mais. A África do Sul está interessado. Ou seja, o BRICS não é só econômico não, gente. É militar, é político-militar. Por mais que o bloco está quebrando por causa de política, porque a Índia está brigando, tá literalmente pé de guerra com a China. A Índia está assim, se os Estados Unidos entrar em guerra com a China, a Índia fala assim, opa, vamos entrar na China também. A gente já está de saco cheio que a China fica tentando invadir nosso território. A gente está 10 pensamentos. 10 pensamentos. É interessante quando você começa a analisar os pontos de vista. A Primeira Guerra Mundial foi mais ou menos desse jeito. Era um bloco econômico que um era comandado pelo Reino Unido e o outro era comandado pela o imperador, né, da Prússia. Áustria-Hungary, na verdade, né, que era o império. O império da Áustria da época. Eram esses dois blocos. Que aí tinha a Turquia, tinha outros povos que se uniu desse bloco, e como também tinha a Rússia que uniu com o bloco do Reino Unido, e aí foi. Aí basta só um gatilho que o mundo inteiro entrou numa das guerras mais sangrentas do início do século. Morreu mais de 10 milhões de soldados durante a guerra e mais milhões de pessoas pós-guerra. Aí a última matéria que é interessante aqui, a Alemanha considera reforçar tropas militares na Lituânia. Lituânia, para quem não sabe, era também um dos países que fazia parte do bloco da União Soviética.
Gente, a gente está num momento muito delicado no mundo. Muito delicado. Muito delicado. A China, no ano passado, começou a ameaçar de invadir Taiwan. Começou a ameaçar. E por que a China está querendo tanto que a Rússia ataque a Ucrânia? Porque aí ela vai, ó, pega Taiwan. Só que o que a China não fez isso ainda, porque o Trump, ele já tinha observado isso quando ele era presidente, e ele triplicou os contingentes militares marítimos em Taiwan. Triplicou. O Biden não fez nada, tá lá, tipo, perdido. O Biden tá perdido, não sabe o que tá fazendo. Mas existe uma grande chance de ter uma guerra em escala. Eu não quero guerra, gente. Eu não quero. Existem historiadores que falam que a guerra ela existe para vários motivos. O primeiro, para pôr fim ao império. O segundo é para implementar a vinda do novo império. Muitos falam que a Primeira Guerra Mundial era para pôr fim ao Império Britânico, que foi logo depois que acabou essa Primeira Guerra Mundial, que quase 90% das colônias britânicas lutaram para sua independência e conquistaram. E aí, a Segunda Guerra Mundial foi para a implementação de um novo império, que foi os Estados Unidos. Tem gente que fala que essa guerra vai ser o fim do Império Americano. Tem gente que fala que não, que vai ser uma guerra de interesse, uma guerra de nível muito pior do que a história da humanidade sobreviveu. Mas isso é uma coisa assim de a gente pensar mesmo, viu, gente? É uma coisa que a gente tem que analisar. Hoje não tem tanta crítica com a imprensa, hoje é mais um vídeo de análise, pois eu vejo essa situação como algo não muito agradável. Mas isso é o meu ver. Eu posso estar errado. Espero que seja errado. Espero que desescale essa tensão. Os Estados Unidos nunca foi um país diplomático. Nunca foi. Tipo, a diplomacia dos Estados Unidos se chama tanque. Tanque de guerra, soldados no chão e bora. Essa era a diplomacia americana. Só que você está enfrentando um país que tem a quarta maior tropa do mundo. Quarta ou quinta, sei lá, está entre as top 10 maiores tropas do mundo. E lembrando que tem a primeira maior tropa do mundo, que é a China, está ameaçando ao mesmo tempo de atacar Taiwan. Ao mesmo tempo. E aí os Estados Unidos precisam ter seus aliados para poder proteger, para poder levantar um contingente que seja autossuficiente para poder barrar os ataques desses dois países. E tanto a Rússia como a China, como os Estados Unidos, são os países que têm são os maiores detentores de armas nucleares do mundo. Não, Oswaldo, mas não vai ter guerra nuclear, não. Olha, eu duvido. Se chegar ao ponto que uma dessas nações começar a perder, não duvido muito que chegue um doido lá e aperta o botão vermelho e pronto. E que se exploda o resto do planeta. Mas isso tudo, gente, é a minha opinião. Se você não concorda comigo, os comentários estão abertos aqui para vocês. Vocês podem transmitir suas opiniões, seus pontos de vista, não tem nenhum problema. Eu quero agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, gente, todo dia às 8 horas da manhã temos um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva, toca o sininho de notificação e ajude a compartilhar esse vídeo, pois somente com a ajuda de vocês o nosso canal vai continuar crescendo e cada vez mais tendo pessoas
participando das nossas conversas. Quero agradecer de novo por estar assistindo esse vídeo, espero que vocês tenham um ótimo dia e até amanhã, gente.